falar sobre a parte da mecânica de energia mecânica. Nós temos a energia cinética. A energia cinética, ela está relacionada com o estado do movimento de um corpo, né? Então, vamos supor que nós temos uma bolinha, né? E aí eu dou um peteleco nessa bolinha, né? Então eu gerei um movimento nessa bola. Quando eu tenho um movimento, eu tenho o quê? Uma velocidade. Então, se eu gerei um movimento, eu tenho uma velocidade, o que eu vou ter? A energia cinética, tá? Como é que é a forma da energia cinética? Como é que calcula essa energia cinética dessa bolinha? Né? É a massa dessa bolinha vezes essa velocidade ao quadrado divididos por 2, tá? Agora, a energia potencial, né? É a energia que pode ser armazenada em um sistema físico que tem a capacidade de ser transformada em energia cinética. Nós temos dois tipos de energia potencial. Nós temos a energia potencial elástica e nós temos a energia potencial gravitacional, tá? Então vamos lá, nesse slide, né, de energia potencial elástica, nós temos aqui o que? Um bloco, né, preso por uma mola e essa mola está na parede. Então eu vou pegar esse bloco e eu vou puxar esse bloco. O que eu estou fazendo quando eu estou puxando esse bloco? Eu estou gastando uma energia para puxar esse bloco, né? Então, e essa mola, ela está sendo deformada. Essa deformação, quanto, né, que eu puxei, essa deformação da mola é representado pelo X, né? Como mostra essa imagem, né? O meu X é a deformação da mola. O que é o meu K que está aqui nessa imagem? É a constante da mola, tá? Então, nós temos a fórmula da energia potencial elástica, que é o Kx² sobre 2. E temos também a energia potencial gravitacional. O que é a energia gravitacional? É representada pela fórmula, né? E é igual a mgh, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma bolinha, eu elevo essa mesma bolinha que eu dei um peteleco, eu vou pegar essa bolinha e eu vou colocar ela nessa altura. Vamos supor que essa altura tenha 1 metro e eu vou largar essa bolinha. E eu vou calcular essa energia potencial que eu tenho aqui gravitacional, tá? Então, o que eu preciso para calcular? Eu preciso da massa dessa bolinha, a altura, né? Essa altura que eu desloquei essa bolinha, né? Vezes o quê? O G, a aceleração da gravidade, né? Que é a aceleração da gravidade? É representado pelo 10 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então vamos agora falar um pouco da parte de ondas. O que são ondas? Ondas, elas são as perturbações que se propagam no espaço ou no meio, tá? Transportando o quê? A energia. E aí, como vocês veem nesse slide, né, aqui está um exemplo de uma ola, né, num estágio. Então, é exatamente isso, é a propagação, né, dessa onda, da ola, né, que está transportando o quê? A energia. Classificação da onda, né? Nós temos a classificação quanto à natureza. A natureza, nós dividimos em duas, né? A mecânica, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá? Ondas mecânicas, elas necessitam de um meio para se propagar, tá? Como, por exemplo, temos aqui a onda em cordas, tá? Então, o meio que essa onda tem para se propagar é a corda. Nós temos aqui também o exemplo da mola. Outro exemplo que também muitas pessoas não sabem é o som, né? Eu estou aqui falando agora para vocês. Então, o que acontece? O som que sai da minha boca, ela bate com as moléculas de ar. As moléculas de ar são um meio que essa onda está se propagando, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai se propagar e vai chegar no ouvido de vocês e o ouvido de vocês vai codificar, né? O que foi passado, né? Essa informação. Nós temos e a eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar, tá? Elas são perturbações elétricas viajando no espaço. Vamos supor, eu tenho duas cargas positivas, né? Então, as cargas positivas, elas se repelem. Então, quando eu mexo nessa carga positiva, eu vou ter aqui uma propagação. Essa carga vai se mexer junto, tá? Então, é isso, é uma perturbação elétrica, é diferente da mecânica, viajando no espaço. Como, por exemplo, micro-ondas, a luz visível, tá? Agora, a classificação quanto à direção, né, de propagação. Nós temos a transversal e a longitudinal. Vamos falar sobre a transversal. As partículas do meio vibram com direção perpendicular
da propagação, como no exemplo mostrado, né? Nós temos uma corda presa na parede, né? Então eu vou movimentar essa corda para cima e para baixo e a propagação dessa onda não vai ser nessa direção, e sim nessa direção, tá? Longitudinal, né? Por exemplo, da mola, as partículas do meio vibram na direção da propagação, ou seja, eu estou fazendo a propagação aqui, então ela vai gerar o mesmo retorno nessa mesma direção, a mola nessa mesma direção, tá? Vamos falar um pouco de elementos de uma onda. Como vocês podem ver na imagem, nós temos aqui, né, essa onda, né? E nessa onda você tem o ponto mais alto dessa onda é chamado de crista, tá? E o ponto aqui mais baixo é chamado do vale da onda, tá? Nós temos o comprimento da onda, tá? Representado aí em azul, clarinho. E temos aí o que? A amplitude, né? Nós temos a amplitude da onda. Aqui, ela seria do ponto, vamos dizer assim, da crista até esse eixo, né? Tá representado aí, ou então eu posso fazer do vale à crista, tanto faz, tá? É o mesmo resultado, tem que dar o mesmo resultado. Vamos analisar essa fórmula da velocidade de uma onda, o lambda vezes a frequência, tá? Vamos lá, se eu quiser mudar a frequência da minha onda, eu preciso mexer o quê? Na minha fonte, tá? Agora, se eu quiser mexer na velocidade, o que eu preciso mexer? Eu preciso mexer no meio, né? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine, né, eu tô correndo na areia, tô com uma velocidade bem reduzida, e aí eu passo da areia para o asfalto, e aí minha velocidade vai começar a aumentar. Por quê? Porque o meu meio, eu saí de um meio que era difícil, né, para ir para um meio que era mais fácil, e eu consegui ir com uma velocidade maior do que eu estava na areia, tá? Então, vamos lá. Período, o que é o período? É o intervalo de tempo para realizar um único ciclo, tá? Uma única oscilação. E a frequência é o quê? É o número de ciclos realizados por unidade de tempo. É o número de oscilações em um segundo. Em um segundo, quantas oscilações eu preciso ter? Quantas oscilações vai ter, né? Você tem que pensar. Então, aqui, voltando naquela fórmula, V é igual a lambda vezes F, nós temos uma outra fórmula importante, que F é igual a 1 sobre T, né? Ou seja, a frequência ela é o inverso do período, tá? Vamos agora falando um pouco de ótica geométrica. A ótica geométrica estuda a propagação da luz, considerando como raios luminosos. Então, nós temos aqui essa imagem, né? Representada essa luz branca. O que essa luz branca representa? Ela representa as 7 cores, né? E nós temos aqui as 7 cores: o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, e o anil e o violeta, né? Essas são as 7 cores da física, tá? As principais. Então, vamos lá. Eu tenho essa bandeira do Brasil aqui. E eu estou jogando nessa bandeira de Brasil uma luz branca, tá? O que acontece quando eu estou jogando essa luz branca na bandeira do Brasil? Tá vendo essa parte que é o verde da bandeira do Brasil? Ela está... esse verde, ela está absorvendo esse verde. Não, ela está... Como é que se diz? Devolvendo. Ela está devolvendo esse verde e as outras cores ela vai absorver, tá? O amarelo, a mesma coisa. O azul, a mesma coisa. E para o branco, a mesma coisa. Agora vamos mudar o cenário. Eu não vou botar na bandeira do Brasil uma luz branca. Eu vou colocar agora uma luz azul como representado nessa imagem, tá? Então no verde aqui vai chegar essa luz azul. O que vai acontecer? Ela não tem não é uma luz verde, é uma luz azul. Então ele vai devolver o quê? Um preto. A mesma coisa acontece no amarelo. E no azul, o que vai acontecer? Eu estou recebendo o azul, então eu vou devolver o azul, né? E no branco, como o branco contém o azul, então ela devolve também o azul e absorve as outras cores, tá? Vamos falar um pouco de reflexão. A reflexão, ela é um fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre um objeto, tá? Então vamos lá, nessa imagem aqui nós temos esse raio AB, que é o raio incidente, e nós temos aqui o raio BC,
C, né, que é o raio que foi refletido. Isso é a reflexão, ou seja, ela está no mesmo meio, ela não passou para o meio do azulzinho claro ali embaixo, ela só está no meio de cima, não ultrapassou esse meio. Então, isso que é a reflexão. E eu tenho na reflexão esses ângulos, o ângulo de incidência e o R e o ângulo de reflexão, tá? Vamos para as leis, né, da reflexão. Nós temos a primeira lei, que diz que o raio AB e a normal e o raio BC, eles são coplanares. Essa é a primeira lei. A segunda lei diz que o raio incidente tem que ser igual ao raio refletido, tá? Agora vamos entrar um pouco na refração. A refração, ela já vai atravessar o meio. Não vai ser que nem a reflexão que continua no meio só. Então, como nessa imagem aqui, nós temos o meio, tem uma linha preta que vai dividir o meio 1 com o meio 2. Então, a refração, ela vai atravessar esse meio, ela não vai continuar no mesmo meio que nem a reflexão, tá? Então, aqui mostra o raio 1 incidindo, bate nesse ponto, nesse objeto que nós queremos, né, analisar. E aí, vai ter o raio 2, que é o raio refratado. E nós temos o ângulo θ1 e o θ2, onde θ1 é o ângulo de incidência e o θ2 é o ângulo de refração, tá? E eles não são iguais, como no outro caso, tá? Vamos para a lei da refração. Nós temos a lei da refração diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão contidos no mesmo plano. Nesse plano que está aí, o plano, vamos dizer assim, x e y, tá? A segunda lei, que é a lei de Snell, essa fórmula também é outra fórmula importante, vocês precisam saber, tá? Para calcular, que é o seno de θ1 dividido por seno de θ2 é igual a V1 divididos por V2, que é igual a lambda 1 divididos por lambda 2 vezes N2 divididos por N1, né? E isso.